Olá, pessoal. Eu sou Antônio Maurício Medeiros Alves, professor da Universidade Federal de Pelotas, e estou aqui a convite do grupo PET Educação da UFMT para conversar um pouco sobre o ensino de matemática nos anos iniciais. E a nossa conversa tem relação direta com as relações que existem entre literatura infantil e o trabalho com a matemática nesse nível de ensino. A proposta que tenho para hoje intitula-se Amigos para Ler e Contar, intersecções entre ensino de matemática nos anos iniciais e literatura infantil. Para começar a nossa conversa, inicialmente, eu gostaria de anunciar que essa apresentação vai se referir a uma discussão das potencialidades da literatura infantil para o ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. E, para tanto, iremos utilizar dois tipos de recursos, a literatura infantil e alguns materiais manipulativos muito simples de serem produzidos pelos professores desse nível de ensino. Começaremos com a leitura de uma história da coleção Histórias de Contar, da editora Scipione, de autoria do professor Nilson José Machado. Esse livro, intitulado Amigos para Ler e Contar, faz parte da citada coleção. O 1 e o A foram passear, saíram pelas ruas alegres a cantar. Olhando para cima, sem prestar muita atenção, se encontraram em uma esquina, foi um susto e um tropeção. O 1 disse, ah, e o A disse, Vá procurar sua turma, o A disse ao 1. Mas calma, meu amigo, o 1 lhe respondeu, somos da mesma turma, você já se esqueceu? Que nada, seu fedelho, você não tem espelho? Somos bem diferentes, veja, eu vou lhe mostrar. Aonde quer que eu vá, sou sempre o mesmo A. Sou A se estou em casa, sou A no meio do mar. Sou A no fim da linha, sou sempre o mesmo A. Você, meu caro 1, muda conforme a brisa. A gente nunca sabe direito aonde pisa. Sou 1, e meu valor depende de onde estou. Sozinho assim sou 1. Sou 1 em 21. Porém já faço pose e valho 10 em 12. Você tem duas caras, o 1 ouviu do A. Não são somente duas, são bem mais, veja lá. Sou 100 em 103. Sou 1000 em 1006. E posso até valer 1 e 1000 de uma só vez. Assim já é demais, não posso acreditar. 1 e 1000 de uma só vez? Impossível, disse o A. É claro que é possível, e sem esforço algum. Sou 1, também sou 1000, se estou em 1001. O 1 seguiu a bola, mostrando seu valor, e o A dizendo, bolas, sou só A, que horror. Porém, pensando bem, é de grande valor a gente ser só 1. Sou só A, sim senhor. Nisso parou um carro e um C desceu contente. Ao ver o A e o 1 disse, bom dia, gente. O A ficou feliz, sorriu todo animado. Pensando lá consigo, ganhei um aliado. Meu caro amigo C, como é bom vê-lo agora. Você, como eu, não muda toda hora. Você é C na cama, na copa ou na cozinha. É C quando brincamos de carro de casinha. O 1 que tudo ouvia, então disse ao A. O C tem outras faces, veja, vou lhe mostrar. O C é um na escada, na cuca ou na cocada. É outro quando acena ou se está no cinema. Além disso, o C às vezes se disfarça, põe um brinco e parece 2 S's como em taça. O A admitiu, o C é uma exceção. Eu sou sempre A, eu tenho opinião. Você também varia, à tarde ou de manhã. É um se vem de lá, é outro no novelo de lã. No pátio ou no pão, você é diferente. Você é nosso irmão, é igualzinho a gente. Ninguém é sempre o mesmo, é bom poder mudar. Venha, junte-se a nós e vamos passear. Amigos, disse o C, não contem a ninguém, mas meu tataravô também valia 100. Ele viveu em Roma 2000 anos atrás, e lá letras e números pareciam iguais. Somos uma só turma de amigos, isso é certo. Estamos sempre juntos, os números e o alfabeto.
Nós somos tão unidos que ninguém nota mais, mas vejam todo dia as páginas dos jornais. Vejam então que essa coleção do professor Nilson José Machado, da editora Scipione, ela já traz desde o seu título, do nome da coleção, essa ideia de multiplicidade que a linguagem e a leitura nos proporcionam. Que são histórias de contar? São histórias para serem contadas às crianças ou histórias de contar como a imagem nos indica, 1, 2, 3, 4? Além disso, essa coleção é ideal para crianças que fazem os seus primeiros contatos com letras e números. Versos com muito ritmo e ilustrações divertidas garantem prazer da leitura. Há outros tantos títulos do professor José Nilson Machado que vão encantar professores e estudantes. Uma obra dessa natureza nos evidencia a presença da matemática no próprio livro didático, ou no próprio livro de literatura. Esse livro de literatura nos traz muitas pistas do trabalho, como valor posicional, como grafemas e fonemas pensando já na linguagem, como as questões de numeração romana, por exemplo, entre outras tantas que podemos explorar neste ou em outros livros. Este foi um exemplo de que a literatura também pode ser um recurso didático para a aprendizagem da matemática. Entendemos que ensinar matemática nos anos iniciais requer o uso de diferentes recursos didáticos, que oferecem contextos em que conceitos e procedimentos podem ser explorados. É importante que o uso de livros de histórias atribuam significados aos conceitos matemáticos. O uso da literatura pode auxiliar a criar situações em que a criança precise intervir, opinar, antecipar o que vai acontecer, ou ainda, usando a sua criatividade, propor novos finais para as histórias, recriando-as. Temos que pensar que a literatura nos leva a uma viagem no mundo de imaginação. Como vemos nessa imagem, a menina, ao abrir o livro, fica cercada de personagens de sua imaginação presentes nas linhas daquela produção literária. Isso é o importante, não perdermos jamais de vista ao trabalhar com literatura infantil e qualquer área do conhecimento, dentre elas a matemática. A literatura não pode ser corrompida a um mero recurso, mas pode ser potencializadora de discussões que envolvam questões das diferentes áreas de conhecimento. Precisamos então discutir a interlocução da literatura com a matemática como possível recurso. Não é uma proposta nova, nada disso foi inventado ontem ou há 10, 15 anos. Monteiro Lobato, conceituado escritor de literatura para crianças, que teve no Sítio do Pica-Pau Amarelo sua grande obra infantil, já falava, em meados do século XX, em matemática no livro Aritmética da Emília. Além disso, outro professor, autor de livros didáticos, conhecido pelo pseudônimo de Malbataan e pelo nome Júlio César de Melo Souza, escreveu diversas obras literárias. Dentre elas, a que mais tem destaque até hoje é O Homem que Calculava, onde o famoso problema dos 35 camelos ainda hoje causa curiosidade a muitas pessoas. Então, a exploração da literatura enquanto recurso didático revela a preocupação dos educadores com o aprendizado do conhecimento matemático e a multiplicidade de recursos. Alguns cuidados são necessários quando utilizamos histórias infantis para trabalhar a matemática nos anos iniciais. Dentre eles, conhecer a história antes de apresentá-la aos alunos, para saber as possibilidades de trabalho que ela permite. Ou seja, é importante que o professor realize um bom planejamento. Lembrar que nenhuma exploração matemática deve vir antes da história, ou, nem tampouco, deturpar o seu sentido. O primeiro requisito para uma exploração de matemática a partir de um livro de histórias é que as crianças gostem desse livro, se envolvam com os personagens e com seu enredo. Não precisamos explorar um livro uma semana, podemos fazer isso aos poucos, com emoção, expectativa, problematizações. Temos sugerido ao professor que faça isso uma aula por semana. Assim, o mesmo livro pode levar 1, 2 meses para trabalhar. Não há necessidade de um livro para cada aluno. O professor pode ser leitor da turma, ou ainda ter livros para duplas, grupos de alunos, ou ainda um livro de transparências, algo seriado.
Vale deixar claro, finalmente, que não se pretende que a literatura fique subjugada ao trabalho com a matemática, uma vez que se reconhece que o encanto e o prazer por ler histórias é a primeira e principal função da literatura na escola em qualquer idade. Esses pressupostos são do grupo Matema, que podem ser encontrados no site do referido grupo. Quando falamos então em ensino de matemática nos anos iniciais, podemos diretamente nos remeter à organização apresentada na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC propõe para o ensino dos anos iniciais na área de matemática 5 unidades temáticas. A unidade temática Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Possibilidade Estatística. Essa apresentação irá se deter sobre a unidade temática Geometria. Se pensarmos que essa unidade temática tem como objetivo o desenvolvimento do pensamento geométrico, buscaremos, enquanto professores, possibilidades e formas alternativas de tratar esta área do conhecimento. Precisamos pensar em atividades que se desenvolvam, que possam envolver movimentos, interação espacial com os objetos do mundo físico, que irão permitir ao aluno compreender, descrever e representar este mundo em que ele vive. Temos diversos argumentos favoráveis ao ensino da geometria, embora esta não seja uma unidade temática recorrentemente trabalhada nos anos iniciais. E temos para isso alguns motivos que em seguida serão abordados. Mas entre os argumentos favoráveis ao ensino da geometria, podemos destacar que, apesar de abstrato, ele é muito mais concreto do que o estudo da álgebra, pois temos objetos que são formados por figuras geométricas, ou então que apresentam em suas faces, em suas superfícies, formatos geométricos. A aprendizagem da geometria desenvolve um raciocínio especial nos alunos. Na geometria, ligamos com figuras abstratas, cujos modelos estão no mundo real e podem ser encontrados nas formas pentagonais, nas flores, nas frutas, num favo de mel. O valor prático do ensino da geometria também precisa ser considerado. É o paralelismo do gradeado das vidraças, o perpendicularismo do fio de prumo, a simetria das caixas de presente, a semelhança de uma árvore de Natal estilizada com triângulos. É a geometria que está presente na construção do chapéu do soldadinho de chumbo para o espetáculo da escola. É a geometria que conserta o portão que estava bambo, a partir da utilização de uma travessa na diagonal, dando-lhe a este portão a maior estrutura fixa possível, rígida, que é dada através da rigidez do triângulo. Entretanto, os professores apresentam diferentes argumentos para que se justifique o pequeno investimento que muitas vezes vemos no ensino de geometria nos anos iniciais. Dentre esses elementos ou essas justificativas, podemos ouvir de uma professora: não ensino geometria, porque minha formação foi deficiente nesta parte, já que fiz bacharelado e não licenciatura. Outra professora diz: eu nunca aprendi geometria, como vou ensinar? Ou ainda: aprendi geometria de maneira abstrata, decorava os teoremas. Acho que não deve ser assim, mas também não sei fazer diferente. Outro professor alega: desenho geométrico? Deus me livre, isso deveria ser uma disciplina para outro professor. Entretanto, precisamos discutir o ensino de geometria na formação inicial e na formação continuada dos professores, principalmente que ensinam matemática nos anos iniciais, por ser neste nível de ensino onde os primeiros conceitos geométricos serão trabalhados e poderão ser trabalhados de forma correta ou serem construídos de forma errônea a partir de experiências do dia a dia que nem sempre irão lidar com os conceitos da forma correta. As histórias possibilitam que a criança se envolva com a matemática e faz dessa forma com que a literatura seja uma possibilidade de trabalharmos a geometria. Em algumas obras, o professor terá a oportunidade de oferecer às crianças histórias em que podem observar figuras planas. Após a leitura, promover situações para a criança observar essas mesmas figuras nas superfícies dos objetos do mundo físico, além de criar novas histórias e produções artísticas com essas figuras. Neste contexto, é interessante o planejamento do professor ser organizado, por exemplo, por meio de sequências didáticas, utilizando literatura combinada com outros recursos.
Este livro da editora Ática, As Três Partes, que tem texto e ilustrações de Edson Kosminski, ele trabalha com a questão da composição e decomposição de figuras, a partir de duas figuras conhecidas, do triângulo e do trapézio. Essas duas figuras, que poderão formar de cara uma terceira figura, que é um retângulo, como nós vemos ali na parte vermelha e azul da capa do livro, irão fazer muitas outras figuras. No momento que este elemento, que é uma casa inicialmente na história, se divide nas três partes que dá título ao livro, nós teremos uma aventura dessas três partes ao longo da história. Esse livro permite diversas explorações, dentre eles que a própria criança simule os movimentos das três partes, como iremos apresentar a seguir. Era uma vez uma casa, que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntas o que poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando, e as três partes gostaram muito da ideia, e foram ser pássaro também. Neste momento, professor, professora, nós damos tempo aos alunos para que, com as três partes que receberam no início da aula, que pode ser um modelo em papel, em papelão, em EVA, eles possam fazer as suas construções livremente do que eles imaginam como um pássaro. Dado um pequeno tempo, nós apresentamos a proposta que figura no livro. Aí está o pássaro. Neste momento é importante discutirmos sobre o que é errado e o que é correto. Se uma criança fez o seu pássaro de outra forma, nós podemos problematizar que aquele pássaro para aquela criança tinha essa representação. Então ele não está errado por estar diferente do livro. E aí questionamos uma outra questão muito importante em matemática, né? A questão da certeza, a questão da unicidade de perguntas com únicas respostas. O que precisamos trabalhar a partir de atividades como esta ou mesmo da resolução de problemas. Os pássaros voaram para o mar, no mar navegam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água ser barco também. Bom, pessoal, aqui nós temos uma outra situação, né? Sempre o mesmo exemplo. Iremos fazer então com que as crianças montem seus barcos, damos um tempo e depois apresentamos a figura correta. E assim vamos fazendo a leitura de todo o livro e fazendo as suas problematizações. Bem, nós iremos ver na sequência uma possibilidade de trabalho. Este livro tem mais páginas, tem mais história, mas nós iremos parar aqui nessa figura. E nós temos, na continuidade, um trabalho que podemos fazer com o Tangram, uma construção simples para fazermos com as crianças através de uma história, que não deixa de ser um trabalho com literatura. Algumas características do Tangram. O Tangram, então, é formado por 7 figuras geométricas, sendo elas 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Segundo a enciclopédia do Tangram, é possível montar mais de 1.700 figuras com suas 7 peças, que estão representadas aqui na imagem. O Tangram pode ser construído com as crianças na sala ou adquirido em materiais diversos, como EVA ou madeira. E agora, para encerrar essa nossa apresentação, nós temos um outro livro. Um livro de Bia Vilela, da editora Scala Educacional, que é intitulado Era uma Vez um Gato Xadrez. Trabalhar com esse livro nos possibilita diversas manipulações do Tangram, e nós podemos ver ao final da história por que motivo. Era uma vez um gato xadrez. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no espelho e fez careta no espelho. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e foi para o sul. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco.
Era uma vez um gato preto, era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. A partir da contação da história, nós podemos propor às crianças que, utilizando papel colorido, ou EVA colorido, ou outro material colorido, construam diferentes gatos em diferentes posições e escrevam para a cor que está desenhado, montado aquele gatinho, novos versos seguindo a mesma ideia de rima apresentada no livro. Então nós temos aqui diversas possibilidades de montagem de gatos que podemos apresentar para as crianças para que ressignifiquem, recontem a história do gato xadrez. Bom, pessoal, aqui eu encerro essa apresentação, apresentando nossa bibliografia, além dos livros de literatura que foram utilizados, e espero, assim, trazer alguma contribuição para o trabalho com a matemática dos anos iniciais. Obrigado ao Grupo PET Educação da UFMT e um bom trabalho. Um abraço a todos e a todas.